Voltamos para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Professores Contratados da Rede Pública de Alagoas, William Mendes, professor William Mendes, que nos fala sobre a realidade da categoria do professor que tem a função de ser professor monitor na rede pública. Professor, com relação às reivindicações que a categoria faz aos governos, quais são as conquistas que o sindicato pretende obter ou já obteve nesse curto espaço de tempo, desde sua fundação, em agosto deste ano? Na verdade, nós disponibilizamos a questão da parte jurídica, né? Nós temos um corpo de advogados à disposição dos filiados. Nós temos parcerias com, no caso, plano de saúde, óticas, farmácias, levando em consideração que só o desconto do plano de saúde, o desconto ele é maior do que a contribuição sindical. Fora que nós possamos, de forma organizada, né, ajudar na construção de uma sociedade. Porque o objetivo do sindicato, na verdade, é agregar não só os professores, mas também os pais, a comunidade e os alunos. Então, nosso processo, vamos dizer assim, nossa estratégia de trabalho reúne trabalhar com os grêmios, com os conselhos das escolas, né, e também com a comunidade, associações, ONGs, né, visando a valorização, né, do profissional da educação. E nesse contexto, né, você vai ter uma representatividade não de forma unitária, mas sim coletiva, principalmente porque no interior nós temos pessoas que têm medo de expor seu pensamento e colocar o seu problema que ocorre na escola ou que ocorre diretamente em todo o município, justamente por isso. Então, uma das pautas principais, vamos dizer assim, uma das grandes conquistas nossas é exatamente essa questão da parte jurídica nossa, né, e das parcerias que nós estamos fechando. Pois é, tem que democratizar o exercício dessa função, porque a censura não faz parte, não é, da cartilha dos professores. Inclusive, assim, essa questão da valorização do profissional passa por uma carteirinha que nós estamos ainda em processo de confecção. Essa carteirinha nós queremos apresentar, inclusive, para a própria sociedade em geral, mas especificamente para o pessoal da PM, porque dá uma valorização, tipo, você vai ser parado sei lá, você está de moto, é parado, calma, tranquilo, o que você é? Sou servidor público, sou professor. Sério, tem alguma identificação? Aqui, eu já fui parado algumas vezes e me perguntado, eu trabalhava numa instituição que emite pra gente uma carteirinha, eu estava de moto, aí você tem como comprovar que é professor? Eu digo, eu tenho uma carteirinha aí. Olhou a carteirinha, não, tudo bem, pode ir. Tá. Aí começou a conversar, inclusive, o próprio PM, a filha dele era minha aluna. Coincidentemente. Então, aí começou a conversar, então assim, na verdade, essa valorização, esse contato entre os campos da sociedade em geral, o que nós queremos é isso, é a valorização do profissional, e o sindicato, ele tem tudo para dar certo, porque a ideia da gente vamos dizer, juntar, fechar parcerias e caminharmos juntos. E uma ideia, nós não temos essa ideologia de estar fazendo greves o tempo todo, de estar fechando ruas, né? Como eu escutei um dia desse, estava lendo uma reportagem de um certo jornalista que diz o seguinte, nós temos um sindicato dos professores de faixas, cartazes e camisas. E nosso sindicato ele é de ações, é de escutar a comunidade, escutar a base. Tanto é que toda a nossa diretoria trabalha atualmente em sala de aula, e o objetivo é que não venha a sair totalmente de sala de aula, para poder ter esse contato. Então, nossa negociação, né, diretamente com os gestores, negociar de verdade, né, e também com a comunidade, porque a ideia não é prejudicar, e sim fortalecer o nosso grupo. Voltando a essa questão específica da vacância existente entre o final de um contrato de um monitor com a substituição dele por meio de outro professor com um novo contrato numa escola qualquer específica, qualquer seja da rede pública, do estado ou dos municípios. Professor, como fazer, como criar uma condição objetiva para que essa vacância, que é tão prejudicial ao aluno, não seja uma constante? Ou seja, que se consiga fazer uma programação, um planejamento que
não aconteça de o aluno ficar sem professor na sala de aula? Na verdade, assim, o que existe nós temos um mini projeto, uma proposta, e na verdade é o seguinte: se existe uma previsão de término de contrato em setembro, ou faz o aditivo, certo? Para concluir o ano letivo. Isso, ou faz um trabalho em que você tem 2 professores, que é o processo de transição. Nós vamos ter um processo de transição do que está terminando para o que está começando, né? Isso é algo a ser estudado, mas inicialmente nós podemos fazer esse trabalho voltado para a questão de, vamos avisar aqui, o professor termina em setembro, então estamos cientes, então no meio do ano não tem um recesso, então vamos fazer um trabalho que no recesso ele possa, né, naturalmente ser substituído, que o objetivo na verdade seria concluir o ano letivo, né? Então que são formas que nós temos como realmente colocar em prática e que não existe essa, vamos dizer assim, essa lacuna entre um professor e o outro. É porque o aluno esperar 2 meses, 3 meses por um professor numa matéria realmente é desestimulante para o aluno, não é? Com certeza, principalmente assim, quando você, inclusive nós temos alunos da EJA, né, que é o seguinte: como é que você trabalha o dia todo, você tem lá seus 60 anos de idade, ainda continua trabalhando para poder se aposentar com um saláriozinho melhor e etc. E aí você chega na escola, aí a diretora te fala, eita, hoje não tem aula. Hoje não tem, não, aí você pegou um ônibus, desceu na porta da escola, podendo descer a 2 quilômetros já na sua casa, e então leva a esse processo leva a evasão, de naturalmente, né? É o desestímulo e a evasão. Professor, falemos sobre a PEC 55 que passou e a realidade agora, com o que se coloca do ponto de vista da perspectiva que o senhor, na condição de professor, vê para o país, vê os investimentos sendo colocados dessa forma. Na verdade, assim, essa PEC, é chamada 241, que agora é 55, nós temos uma visão bastante, vamos dizer assim, diferenciada. Nós entendemos que existem outros meios para economizar. Esses meios, uma sugestão, na verdade, nós estamos discutindo, inclusive ontem, com os alunos, né? Eles começando no pátio, professor, eu digo, vamos privatizar os presídios, certo? Por que não privatizar os presídios? Aí nós vamos economizar quantos bilhões? Né? E não existe esse processo. Se automaticamente você coloca presídio, que você é obrigado a trabalhar durante o dia para pagar as suas despesas e estudar à noite obrigatoriamente, né? Você foi preso, só vai sair quando terminar o ensino superior. Essa é uma ideia fantástica. Então, é algo a ser trabalhado, entendeu? Então, até porque, interrompendo, permita-me, até porque essa questão de preso não trabalhar é muito raro em países. O Brasil é um desses países, né? Em outros países, em desenvolvimento ou desenvolvidos, os presos trabalham e é a questão de privatizar mesmo os presídios. Essa seria a alternativa e não a escola pública de qualidade, não é? Com certeza. Então, você corta os gastos na saúde, na educação e para analisar quem é que precisa da escola pública, quem precisa da saúde pública, né? O SUS, que é o maior plano de saúde do mundo, na verdade, em termos das condições que nós temos hoje em dia. Então, existe um corte e aí algumas pessoas até defendem, mas existe um aumento. Existe um aumento, mas não foi um aumento suficiente como vinha ocorrendo. Então, você tem ações tipo, nós temos parlamentares, vamos diminuir o número de vereadores, de deputados estaduais, deputados federais, senadores, vamos diminuir de 81 para 27, um só por estado está ótimo. Vamos diminuir os 15, 13 deputados, vamos colocar aí 200 e alguma coisa. E tipo, se você é deputado, pronto, você é deputado federal, você vai ficar em Brasília, você tem direito a uma passagem, você tem direito a uma vez só, por mês, a seu estado. Se você não quer, entrega o cargo. Eu quero ver quantos deles vão entregar o cargo por causa disso. Outra coisa é o gasto com carros, combustível, né? Eu estou falando na gestão no geral, pública como um todo. Como um todo. Para analisar, eu gostaria, inclusive, que fizessem essa observação. Quando eu chego para abastecer em um posto, a bomba que eu uso é diferente da do Estado. Porque a do Estado geralmente é de 10% a 20% mais cara.
Eu gostaria que vocês, da sociedade, fizessem essa análise. Observe a bomba, que acho que é a CTF, que abastece os carros do Estado, e o nosso. Ah, mas recebe com 30 dias. Ótimo, quando eu pago com cartão, a empresa também recebe com 30 dias e não aumenta 20%. Então, na verdade, são gastos que poderiam ser cortados e que estão sendo colocados. A mídia está vendendo algo que, na verdade, não existe. Né? Temos um déficit de 172 bilhões. 50 bilhões foi no governo do Temer, com o aumento do judiciário. Se existe esse processo realmente em decadência, não vamos ter o aumento. Então, existem vários cortes que podem ser feitos e que eu acredito que não só esse corte no salário dos deputados e senadores é o suficiente. O que eles ganham diante do que eles gastam, sinceramente, é insignificante. Então, nós temos outras áreas que poderiam ser cortadas. Com certeza, a educação e a saúde poderiam ficar completamente de fora dos 20 anos desse teto. Até porque são setores estratégicos para o desenvolvimento do país, não é? Com certeza. Uma sociedade educada, com conteúdo, ela vai adoecer menos. Aquela que você cuidar, hoje em dia, você vai economizar no no leito. Ou seja, se você não cuida da saúde, aquele vai precisar de um leito. E um leito custa caro, vai ficar lá no hospital, tem alimentação, energia. Então, tem todo um processo, na verdade, de gasto que a gente tem que parar para analisar e cortar em outros locais que realmente podem ser cortados. Que fazem a diferença, né? Sem penalizar a classe popular que depende dos serviços públicos, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública. Com certeza. Professor, para a gente encerrar, estamos nos minutos finais da nossa entrevista, em relação ao relacionamento entre a entidade e o governo do Estado. O senhor falou durante a entrevista que, enquanto professores organizados no movimento, não se tinha muita voz, essa relação era meio desigual. E hoje, como se estabelece a relação da entidade, sindicato e governo? Na verdade, nós temos uma ligação direta, né? Graças a Deus, quando precisamos conversar, inclusive com o próprio Luciano Barbosa, que é vice-governador e secretário, a chefe de gabinete, Betânia, sempre nos atende, nós temos telefone de contato direto. O líder do governo, Ronaldo Medeiros, é uma pessoa fantástica, assim, graças a Deus, quanto movimento, quanto o sindicato, ele sempre está à disposição, sempre senta, conversa. Inclusive, nesses dias, nós sentamos com ele e entregamos alguns projetos, justamente para ajudar na educação, tanto facilitar a vida do profissional, quanto na questão da melhoria da educação e na segurança. E, basicamente, o governo, por enquanto, está na medida do possível, para a gente está ótimo. Bem, eu agradeço a sua participação e sucesso na gestão do sindicato da categoria e até uma próxima oportunidade. Pronto, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e pedir que todos os contratados da educação, que venham se filiar, que possam procurar lá o Simprocorpal, sei que o nome é complicado, mas que é o Sindicato dos Professores Contratados da Rede Pública, possa se filiar para que a gente possa caminhar juntos e assim melhorar a sociedade alagoana. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.